o que a Bíblia diz. O pastor Natanael Rinaldi Filho já andou abordando alguns assuntos sobre os sinais, né? E nós vamos falar aqui sobre os sinais antecedentes do arrebatamento da igreja. Já foi comentado a respeito sobre o aparecimento de falsos cristos. Foi comentado também sobre guerras e rumores de guerras, sobre os terremotos. Falamos também sobre fomes e flagelos. Foi falado também sobre a violência. E agora vamos falar um pouquinho sobre epidemias com o pastor Natanael Rinaldi Filho. Essas epidemias, elas aparecerão num cenário que podemos dizer nacional, como estamos vivendo em nossos dias, e ceifarão, e também mundial, e ceifarão milhares de vidas, e serão grandes desafios para a ciência médica dos últimos dias. Gostaria que o irmão lesse Mateus, que fala do sermão profético, capítulo 24 de Mateus, verso 7. O que a Bíblia tem a nos informar, palavras do Senhor Jesus, sobre estes sinais que precederiam o arrebatamento da igreja. Mateus 24, versículo 7. Diz assim: portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Então aqui fala a respeito de pestes, de epidemias. E nós estamos, por exemplo, aqui no nosso país, vivendo momentos em que a ciência médica tem pesquisado muito a respeito desse mosquito, Aedes aegypti, suas consequências, além da chamada dengue, que já é uma doença prevalente, que mexe com o sistema de defesa do nosso organismo, especialmente os linfócitos, que são as células brancas do nosso organismo. Essa picada desses mosquitos tem trazido muitas gravidades para o ser humano, especialmente essa dengue chamada hemorrágica. E agora, ultimamente, talvez por falta de investimento nas pesquisas médicas, surgiram outras particularidades desses mosquitos, como a zika, a chikungunya, que são doenças que trazem consequências para as pessoas, trazem consequências para os recém-nascidos, como essa microcefalia, que coisa terrível, que especialmente ali no Nordeste, nós temos notícias. Também estamos tendo notícias em uma parte ali de Minas, com fronteira com o estado da Bahia, a chamada febre amarela. E dessa maneira, essas epidemias, elas apareceriam nos sinais dos últimos tempos. Sim, é verdade, pastor. E mais um dos sinais que existe, pastor, é a perseguição religiosa. Nós encontramos diversas passagens, é mais um dos sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que o irmão continuasse com Mateus, capítulo 24, agora nos seus versos 9 e 10, que nos falam a respeito desses sinais. Mateus 24, versículos 9 e 10. Diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então é um sinal que fica bem visível nos nossos dias, nestes últimos dias,
em que estamos vivendo, nós sabemos que existe uma grande perseguição religiosa, especialmente para aqueles que são cristãos, que vivem em países onde outras religiões são maioria, onde outras religiões têm o seu sistema político envolvidos com a religião. Existe essa perseguição, e é uma perseguição atroz, que não fica somente nas questões ideológicas, mas há uma perseguição em que há uma matança, como diz aqui o texto, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E dessa maneira é uma outra situação em que vemos os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Pois é, pastor. Existe outro sinal que é a restauração do Império Romano. Gostaria que o irmão lesse Apocalipse, capítulo 17, verso 8, que nos falam a respeito dessa situação em que o Senhor, a Bíblia nos fala a respeito dessa restauração do Império Romano. Apocalipse 17, 8. Apocalipse 17, verso 8, que diz assim na palavra de Deus: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então aqui precisamos entender que essa besta de 7 cabeças e 7 chifres, ela simboliza 3 coisas. Primeiro, um anjo sobrenatural, fora do abismo, um homem mortal, como provam a palavra, um reino, como também a palavra nos fala. Então, são essa chamada besta que representa o Império Romano. O Império Romano, desde a sua fundação, que foi no ano 167 antes de Cristo, com toda a sua glória e força, já não é. Diz respeito a um período de ausência, há de subir do abismo, como diz o texto. Diz respeito ao seu retorno. Terá um imperador, como nos tempos antigos, que será o chamado Anticristo. Então são situações que foram ditas pelo profeta Daniel, capítulo 7, de 7 e 8, também em Apocalipse, capítulo 13, fala a respeito disso, da vinda do Anticristo. Então esse será mais um sinal do arrebatamento, antes do arrebatamento da igreja do Senhor. Sim, pastor, agora tem mais alguns sinais. E um dos que os irmãos podem estar querendo saber é sobre o retorno dos judeus à Terra Santa, que há muito tempo isso vem acontecendo, muitos já retornaram, outros estão retornando, mas existe talvez dúvida a respeito dos sinais, e um deles é o retorno dos judeus à Terra Santa. Queria que o irmão lesse, por gentileza, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 29, o que o Senhor Jesus falou a respeito deste importante sinal que podemos dizer é uma espécie de relógio de Deus. Devemos sempre olhar para Israel. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, dos capítulos 9 a 11, ele falou
a respeito da restauração do passado, do presente e do futuro da nação de Israel. E o que a Bíblia tem a dizer a respeito deste retorno à Terra Santa, por gentileza, Lucas 21 e 29. Lucas 21, versículo 29, diz assim: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Então aqui o Senhor Jesus estava recomendando a sua igreja. Quem é a igreja do Senhor? Somos nós, que somos tanto judeus como gentios, que são pessoas que foram chamadas por Deus para fazer parte da sua igreja. E ele diz o quê? Olhai para a figueira. A figueira é símbolo de Israel, e mais precisamente da cidade de Jerusalém. A sobrevivência do povo judeu através dos séculos é um milagre incontestável. A dispersão dos judeus, ela foi profetizada muitas vezes na Bíblia, bem como o seu retorno. Então podemos ver que após 25 séculos de dispersão, desde o ano 70 da nossa era, quando o imperador Tito, o imperador romano, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, os judeus foram dispersos por toda parte deste mundo. Nós podemos ver que existem judeus em todas as nações. E, geralmente, aonde eles se instalam, eles têm a construção das chamadas sinagogas, onde eles têm a sua adoração e dessa maneira têm o contexto de manter as suas tradições. Agora, Israel voltou a ser reconhecida a sua identidade nacional no ano de 1948, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. E hoje habita na sua própria terra. Entretanto, ainda existem milhões de judeus fora de Israel. Por isso o governo de Israel, ele idealizou os chamados kibbutz. O que são kibbutz? São chamadas para nós aqui cooperativas agrícolas. E ali eles dão um pedaço de terra para as pessoas, e as pessoas que querem migrar para Israel, elas têm tudo em comum, têm as suas casas, têm as suas plantações, repartem esse trabalho, produzem a terra e depois obtêm os seus lucros para a sua sobrevivência. E Israel tem essa política de atrair os judeus, chamados assentamentos, que são lugares estratégicos para manter essa estrutura nacional. Dos quase 17 milhões de judeus que há no mundo, somente 6 milhões e meio são uma projeção, vivem em Israel. Para que se cumpram cabalmente as profecias escatológicas, é necessário que a maior parte regresse. Como já tivemos falando, isso tem ocorrido. Muitas pessoas estão voltando para a terra de Israel. E podemos ver também que Israel, podemos comparar a sua sobrevivência como um milagre. É como se pudéssemos fazer uma ilustração, pegar o estado de Sergipe
Os irmãos sabem que o estado de Sergipe é o menor estado brasileiro. E todo o Brasil contra Sergipe. Já pensou, pastor? Como é que seria isso, né? Um estado minúsculo diante de dos estados que têm um território muito maior. Assim também é Israel. Israel, um lugar pequeno e rodeado dos árabes, que são, a maior parte dos árabes são contra Israel. Vou dar um exemplo bem assim, explicativo mesmo. Aqui no Brasil mesmo, por essa demonstração, por essa forma de figurativa, mostra como que é lá fora, né? Para o povo brasileiro poder entender quantos estão contra Israel. Então a preservação, a restauração, o retorno de Israel à Terra Santa, nós só podemos entender como um milagre de Deus. Tivemos no ano de 67, 66, a chamada Guerra dos 7 Dias, onde Israel foi atacada por todas as nações. E eles conseguiram sobreviver. O Irã, Iraque, todos eles contra Síria, Jordânia, Egito, todos eles foram contra Israel, e Israel conseguiu sobreviver. Ou seja, humanamente falando, não tinha como. Exatamente. Ou seja, dá para ver claramente que Deus está naquele lugar. E outra coisa que também nos chama a atenção é que há um tempo atrás existiam muitos atentados. Muitos. Mas agora a gente quase não ouve falar. Por quê? Porque o Estado de Israel tem uma inteligência, um poderio bélico impressionante. E ali eles têm, apesar de terem muitas pessoas contra Israel, existe um cuidado, uma vigilância enorme contra esses atentados. E nós quase escutamos agora falar da Turquia, da França, né? Nos Estados Unidos, mas de Israel você quase não ouve falar. Dificilmente. Por quê? Porque ali realmente a sobrevivência é prioridade para eles. E isso mostra um dos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. É o relógio de Deus, né, pastor? Relógio de Deus. O irmão falou bem. Relógio de Deus, aonde nós vemos que ali já tem projeto para a construção do templo de Salomão, né? O reerguimento do templo de Salomão, aonde vai entrar no período da grande tribulação, aonde o anticristo ele vai fazer uma aliança com o povo judeu, a princípio uma aliança de amizade, mas depois nós sabemos que essa aliança será terrível, será cruel, será uma verdadeira perseguição até vir o que chamamos do Armagedon, a grande batalha dos finais dos tempos, né? E dessa maneira o Senhor virá para julgar o seu povo. Muitos judeus se voltarão para o Messias, reconhecerão o Senhor Jesus Cristo como seu Messias, e assim nós vemos que esses sinais do arrebatamento da igreja são muito importantes. Então, o que devemos fazer? Vigiai e orai, porque o tempo está próximo. Sim. Inclusive, uma das passagens que fala que não precisamos ler agora, mas é que o povo de Israel seria espalhado por um tempo, depois retornariam, né? Exatamente.